Olá pessoal, para amigos e seguidores, saudações daqui da terra. Aqui é o Consciência Lateral e eu sou Everton Santos. Nesse canal nós vamos tratar sobre literatura, conhecimento de si mesmo de forma geral, história, filosofia e a busca da verdade. Eu acredito que conhecendo a si mesmo e o mundo que a gente vive, temos uma capacidade de analisar melhor tudo o que acontece ao nosso redor. Um pensamento independente, articulando melhor as ideias. E hoje vamos partir do conceito de que tudo provém de Deus. É por esse motivo que nesse primeiro vídeo eu quero apresentar a História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Esse livro que eu tenho comigo é da CPAD e ele vai de Abraão até a queda de Jerusalém. É uma obra completa. É muito interessante ver um ponto de vista diferente dos autores da Bíblia. Ele escreve sobre como foi o percurso do povo de Israel. E chega até a mencionar coisas que estão escritas em Gênesis desde o começo dos tempos, quando Deus criou Adão e Eva como o primeiro casal da terra. Estudiosos chegam a dizer que depois da Bíblia Sagrada, o livro que mais tem autenticidade para conteúdo de pesquisa é a História dos Hebreus, de Flávio Josefo. No primeiro livro de Flávio Josefo, na História dos Hebreus, ele traz a seguinte narrativa, Gênesis capítulo 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra, fez o homem e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão e que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era desta cor, que é a cor da terra natural e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto machos quanto as fêmeas, para adiante de Adão. E este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que conservavam ainda hoje. Um fato muito curioso é narrado no livro 11º de Flávio Josefo, onde ele retrata como foi o encontro de Alexandre o Grande com os sacerdotes. E diz assim: um ilustre conquistador, depois que tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém, e o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifício. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas, fosse ao encontro de Alexandre, revestido de suas vestes sacerdotais, acompanhado pelos demais, que deveriam estar vestidos de branco, sem nada temer o soberano, porque ele os protegeria. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e a todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que ele já estava perto, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacerdotes e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa tão santa e tão diferente de outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e também o templo. Os fenícios e os caldeus, que integravam o exército de Alexandre, não duvidavam de ele, na cólera em que se achava contra os judeus, lhes permitiria saquear Jerusalém e daria um castigo exemplar ao sumo sacerdote. Mas aconteceu justamente ao contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco e o sacerdote revestido com seus parâmetros de linho e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul adornado de ouro e com a tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro sobre o qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele Augusto, o nome e saudou o sumo sacerdote, ao qual ninguém ainda havia saudado. Então os judeus reuniram-se ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e de prosperidade. Porém,
Os reis da Síria e os grandes que o acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Parmênio, que desfrutava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Respondeu Alexandre: não é a ele, ao sumo sacerdote que eu adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos como essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém vestido de trajes semelhantes a esses com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dário. Construirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo aos meus desejos. Alexandre, depois de assim responder a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. O sumo sacerdote mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. Perceba que o livro História dos Hebreus de Flávio Josefo não é somente um livro bíblico, mas através da história conta aquilo que está ao redor do contexto bíblico. Bom, vamos lá. Agora a gente vai tratar aqui sobre um papo aberto. O livro História dos Hebreus de Flávio Josefo realmente é uma grande aquisição para quem deseja conhecer mais sobre história, as pessoas que estão interessados na história da Bíblia, e para aqueles que estudam história também, como eu, estou formando licenciatura em História, que é apaixonado pelos acontecimentos, vai ser extremamente enriquecido por esse conteúdo. Esse autor, Flávio Josefo, que é de origem judaica e também da linhagem sacerdotal, tá? E também um escritor e historiador judeu. Ele viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Escreveu a obra que se tornaria depois da Bíblia a maior fonte de informação sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então tá aí, não é a Bíblia, tá? Mas um livro lateral, que acontece para complementar o conhecimento, uma fonte de pesquisa muito grande. Esse livro aqui da CPAD é um conjunto de todos os livros, claro, de Flávio Josefo. Então é uma coleção, é uma obra bastante extensa. O volume é bem grande, mas vale muito a pena para pesquisar e para adquirir conhecimento. A gente não pode se alienar somente a uma visão. A gente tem a percepção do mundo, O próprio Deus nos deu essa condição de perceber o mundo e as coisas que estão nele contidas, justamente para que a gente possa pesquisar. Nós vamos falar de vários assuntos, como também grandes escritores que contribuíram em diversas épocas da nossa história, trouxeram uma comunicação de contexto moral para a nossa sociedade e que formou e inspirou muitas obras de arte que hoje são muito conhecidas. Tá ok? Então, um forte abraço, tá? E que você possa estar com a gente até o próximo vídeo.
Se você gostou desse conteúdo, gostou do nosso canal, dê um like, compartilha, divulga essa obra para que a gente possa estar também entendendo que esse conteúdo faz sentido para você, tem relevância e que a gente possa estar sendo incentivado a fazer muito mais.